noite. Boa noite. Fala, Rafael. Tudo certo, cara? Tudo, 100%. Beleza. Então, estava iniciando aqui a live, comentando com o pessoal um pouco da ideia da live, que a gente desbravar aí, então, um pouco do que está acontecendo no Brasil, um pouco do que está acontecendo no mundo, da pandemia e um pouco das respostas dos governos brasileiros, das respostas de outros governos e das alternativas, das possíveis alternativas de respostas para combater essa pandemia, né? E quais são as possibilidades para a gente poder salvar o maior número de vidas e sair dessa crise, né? Porque uma crise de pandemia do coronavírus se mostrou não sendo só uma crise epidemiológica ou uma crise do vírus, né? Uma crise de saúde, mas ela também atinge várias esferas da vida humana, né? Uma crise social, uma crise econômica, uma crise de saúde pública, uma crise para governos, uma crise para a sociedade, em especial para as pessoas mais pobres, né? E eu vou te deixar você te apresentar em seguida e eu só vou explicar um pouco para as pessoas, né? Por que eu achei que era importante fazer essa live. Eu tenho cada vez mais me posicionado e botado minhas posições, me exposto, e eu achei que era importante trazer um profissional da área da saúde, alguém que estudasse e fosse alguém que entendesse do assunto para ter um viés científico e até que entendesse do assunto para não ser mais uma coisa opinativa e uma coisa só de achismo, né? Então, um cara que tivesse realmente um entendimento maior do assunto, um médico, um profissional da área, que tivesse também um conhecimento um pouco maior para dividir. E aí vamos trocar um pouco de ideia sobre isso daí. E aí eu vou deixar primeiro tu te apresentar, falar um pouquinho do teu trabalho, onde tu trabalha, e aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o assunto aí. Beleza? Claro. Bom, boa noite. Meu nome é Rafael Thyssen. Eu sou médico clínico, trabalho na Santa Casa de Porto Alegre já vai fazer quase 10 anos. Sou formado desde 2006, então estou indo para esse ano, faço 14 anos de formado. Também trabalho atualmente no Hospital da Restinga. Trabalho basicamente, hoje em dia já tive consultório, mas atualmente eu só exerço medicina em hospital, então eu trabalho com emergência, internação e UTI. Basicamente o meu foco são pacientes adultos clínicos, né? Então, a epidemia do Covid diretamente atinge o meu trabalho, está relacionado diretamente com o meu trabalho. Eu estou fazendo parte indiretamente de todos os processos adaptativos que as autoridades estão tomando, mudando rotinas nos hospitais onde eu trabalho. Foram substancialmente modificadas uma série de rotinas, né? E desde o início, digamos, já vai fazer uns 2 meses, eu comecei a me informar e ler muito sobre o coronavírus e os impactos na saúde, os impactos substanciais que ele poderia trazer para nós, no Brasil. Então, tenho buscado muita informação a respeito disso. Então, apesar de não ser, digamos, um especialista na área em si, sou alguém que tem um interesse profissional muito relevante por causa da minha área de atuação, mas especialmente alguém que buscou muita informação, não só óbvia, para poder opinar as coisas que eu tenho opinado, enfim, com o meu grupo de amigos e os meus colegas da área. Acho que é isso. Perfeito, cara. Legal. Então, só para a gente contextualizar um pouco, né? Hoje a gente tem essa pandemia que chegou no Brasil, digamos assim, com um pouco mais de intensidade. Talvez agora no início de março ela ficou um pouco mais preocupante, né? Qual tem sido a resposta do ponto de vista assim do sistema de saúde e das respostas governamentais para esse problema hoje? Qual tem sido a metodologia? Qual tem sido a resposta do poder público do ponto de vista metodológico de prevenção, do ponto de vista de saúde pública? Qual tem sido a resposta hoje para a gente contextualizar o que está acontecendo hoje? Isso não existe uma resposta padrão, né? Na verdade, existem inclusive respostas de diferentes países que reagiram de forma bem distinta. Desde o início, alguns tiveram uma reação inicial, depois modificaram o processo de como lidar com o vírus. Isso tem sido bem heterogêneo, principalmente desde o início, ali pelo final de janeiro, quando a coisa começou a se intensificar na China, até, digamos, o início do mês de março agora. E aí, então, a partir do início do mês de março, principalmente em função do que vinha acontecendo na Itália, boa parte dos governantes da maior parte dos países começaram a adotar medidas um pouco mais parecidas e inspiradas no modelo italiano, um pouco inspirado em alguma coisa do que a China fez, que era a restrição à circulação de pessoas de forma horizontal, que a gente chama. Então, hoje, dá para afirmar que a maior parte dos países que tem algum acometimento substancial
pelo Covid, estão adotando essa metodologia de distanciamento horizontal, que significa isolar em massa as pessoas. Mas, de qualquer forma, ainda hoje, alguns países não seguem esse modelo de forma bem estrita. Foi o caso, claramente, o exemplo maior é a Coreia do Sul, que foi um país que adotou um modelo completamente diferente do que a boa parte da Europa está adotando. A própria Alemanha, até não poucos dias atrás, que foi mais ou menos na época do dia 18 de março, ali, vinha adotando um modelo muito mais permissivo socialmente. A Holanda, até hoje, não entrou em lockdown. A Holanda procurou restringir uma série de medidas públicas, porém continua tendo uma vida econômica bastante ativa. Tá? E os holandeses se posicionaram de forma bem clara quanto a isso, de não parar a economia e tentar fazer atuações um pouco mais focadas. Mas, enfim, a maioria dos países com os quais a gente tem tido algum contato, sim, estão fazendo o modelo de isolamento social em massa ou até mesmo lockdown, que significa medidas coercitivas bem explícitas para evitar que o comércio funcione, que as pessoas circulem. Então, a grosso modo, é isso aí. É um começo um pouco mais heterogêneo. Atualmente existe sim um padrão bem estabelecido de isolamento social em massa para a maioria dos países do Ocidente. Que é, a gente está aqui em Porto Alegre, né? Então, basicamente, é o que a gente tem feito, com salvo algumas exceções de serviços essenciais. A gente tem comércio, varejo, bares, restaurantes, indústria, todos com a sua atuação proibida, com o objetivo de deixar o maior número de pessoas em casa, inclusive agora idosos, com multa, possibilidade de multa, inclusive para quem sair nas ruas, com o objetivo de deixar a maior quantidade de pessoas em casa. Estava olhando as datas dos decretos. O primeiro decreto saiu no dia 17 de março, então a gente já está, que era para bares e restaurantes, depois foi avançando ali pelo dia 20, 21, expandindo para mais áreas do setor de comércio, varejo, indústria. Então a gente já está avançando ali, passa de mais de uma semana para bares, restaurantes, casas noturnas, e para o comércio em geral, um pouco menos de uma semana. Isso. E de uma forma geral, o objetivo ali era ficar 30 dias. Agora, com a restrição geral para a população, né? Isso. Então, desde esse início ali, a gente tem feito essa reflexão, né? Começou a surgir essa reflexão. Claro, no mundo inteiro tem se feito essa reflexão, né? Dos efeitos porque, como no Brasil o coronavírus chegou um pouco mais tarde do que chegou nos Estados Unidos, do que chegou na Europa, a gente tem tempo de observar o que está acontecendo nos outros países, os efeitos positivos e negativos, tanto da ação do governamental, quanto da ação do vírus, quanto do desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de drogas para tratamento médico, até desenvolvimento de uma possível vacina. Claro que isso é mais a longo prazo, mas a gente tem um pouco mais de tempo para se planejar e de preparar, né, a nossa, tanto economicamente quanto medicamente, né, para se preparar a isso. Então a gente tem um pouco mais de tempo para amadurecer aqui e se preparar, né? Esse é o ponto positivo para nós, né? Exato. A gente começou a fazer essa observação aqui e fazer as interpretações. Como é que tu acha que tem sido os resultados para essa medida, analisando como que foi o comportamento na Coreia do Sul, comportamento na Holanda, analisando como é o clima do Brasil, analisando todos os fatores de como que a gente vai ter o inverno, a gente tem um inverno diferente do hemisfério norte, analisando que é nosso inverno aqui em julho, o coronavírus chegou para nós no verão, considerando a sul e sudeste, que pelo menos nós temos um inverno mais acentuado, né? Centro-oeste, nordeste e norte do Brasil é um pouco diferente o clima no Brasil, né? Mas considerando as características socioeconômicas brasileiras, considerando o nível de poupança brasileira, considerando o ponto econômico que nós temos. Então, nós temos aí uma série de equações, uma série de fatores a ser considerados nessa equação, né? E todos eles trazem efeitos reais para a vida das pessoas, né? E todos eles causam efeitos também à saúde das pessoas, né? Não é só o coronavírus, né, que traz efeitos, impactam a saúde das pessoas, né? Toda essa conjuntura econômica, social, também traz efeitos à saúde das pessoas, né? Então eu queria que tu passasse agora a analisar um pouco quais são essas alternativas, como cada um desses países tem feito essa análise e quais são um pouco dos possíveis cenários aí de comportamento agora do Brasil, né? Quais são as alternativas que nós temos agora? Sim. Então, o Brasil até é uma experiência interessante porque, na verdade, a gente chegou, justamente assim, o vírus chegou bastante tempo depois,
bastante tempo em termos epidemiológicos de uma pandemia, né, que se expandiu extremamente rápido em poucos dias, mas a gente, enfim, estamos algumas semanas atrás da Europa, da Itália, e tipo, praticamente 2 meses atrás da China, e a gente já pegou muitas experiências em curso acontecendo. Tanto é que isso é uma discussão que desde o início foi tomada, e, por exemplo, quando o vírus chegou aqui para nós, a Coreia do Sul, que é um exemplo clássico de um país que adotou medidas de não restrição social em massa, mas sim testamento em massa, já tinha a situação controlada. A China já tinha a situação razoavelmente controlada, né? O nosso primeiro caso aqui foi ali para mais ou menos final de fevereiro, foi ali logo que acabou o carnaval, 25 de fevereiro, se não me falha a memória, e início de março a China já tinha praticamente a situação controlada. E, a grosso modo, ali no início de março, a recém estava começando aqui, a Europa estava começando a se organizar em como ia reagir, né? A Itália já tinha um problema mais grave, mas a maioria dos países da Europa ainda estavam observando, e de fato, assim, isso serviu para trazer uma discussão muito ampla para nós, não só o Brasil, a própria Argentina, o Chile, o próprio Estados Unidos acabou tendo uma epidemia um pouco mais tardiamente, mas acabou trazendo uma discussão muito ampla de exemplos e modelos que poderiam ser replicados aqui por nós, e acabou que o governo brasileiro inicialmente teve um pouco de dúvida em como reagia com base nesses modelos, mas acabou seguindo o modelo que vinha sendo mais vigente na Europa, que é o modelo de preconizar o isolamento social em massa, uma campanha que acabou ganhando repercussão mundial, acabou tendo repercussão muito, muito pesada nas redes sociais, as pessoas aderiram em massa, o que é uma coisa até interessante, né, de ver a capacidade organizacional da sociedade em relação a esse tipo de coisa. Todavia, aí tentando já responder a próxima pergunta, né, a grande questão por trás do isolamento social em massa ou do lockdown, e ambas as coisas estão muito conectadas, apenas assim, tentando mais ou menos qualificar, o lockdown, a grosso modo, significa muitas vezes o isolamento completo de uma cidade, como aconteceu em Wuhan, como aconteceu em algumas cidades da Itália. Significa que as pessoas não entram, não saem, as pessoas são coibidas coercitivamente de circular, tendo que demonstrar documentos e tudo mais. Isso não chegou a acontecer aqui no Brasil. Ninguém foi proibido, por exemplo, de ir para o interior, de sair de Porto Alegre, ninguém foi proibido de ir para a rua. As pessoas foram estimuladas a ficar em casa e socialmente também foram estimuladas a ficar em casa através de uma campanha. Tá? Só que, de qualquer forma, isso traz repercussões econômicas que saúde não tem como desconectar dos resultados econômicos. É normal, nesse momento, as pessoas estarem abordando, e é esperado, existe uma comoção social por trás de tudo isso, a gente vê números que muitas vezes nos impactam de forma muito agressiva, muito contundente. É normal as pessoas estarem olhando a saúde como uma prioridade absoluta e a economia em segundo plano. Só que a saúde funciona através de insumos, através de uma logística econômica própria. A saúde é uma coisa super cara que precisa de financiamento, e a própria saúde não tem como ser relegada à importância da estrutura econômica para o próprio funcionamento dela. Uma empresa, por exemplo, de 1.000 funcionários que deixe de pagar o seguro-saúde dos seus funcionários, o plano de saúde dos seus funcionários, vai impactar no quanto esse plano de saúde vai repassar para o hospital que está atendendo todos esses pacientes no mês que vem. E se essa empresa quebrar, e assim sucessivamente, essa empresa quebra, a empresa que fornece para ela quebra, os financiamentos de saúde também vão ser influenciados. Tem o meu colega, que é uma pessoa que eu tenho tido muito contato, uma pessoa que eu tenho admirado muito o posicionamento, que é o Ricardo Zimmermann, um infectologista que já foi referência na Santa Casa. Ele fala, a gente acaba criando, através de um conceito de saúde como um direito, uma ideia de que ela pode ser sustentada sem cálculos econômicos, o que acaba nos levando a algumas ideias precipitadas. A saúde precisa de dinheiro para funcionar adequadamente. Então, a estrutura social que mantenha o funcionamento da sociedade a pleno é necessário para sustentar a própria saúde. Nós não estamos nem falando das pessoas, nós não estamos falando se as pessoas vão ter o que comer, nós estamos falando se daqui a 30 dias os hospitais vão continuar se mantendo de pé. E isso é um ponto muito, muito crucial. Quando os hospitais começarem a ser subfinanciados porque não existe mais repasse de convênios, porque os governos, por exemplo, o que o Estado arrecada? O Estado arrecada ICMS. Como é que vai ser a arrecadação de ICMS do Estado mês que vem? Vai ser uma tragédia. E aí o Estado vai repassar para os hospitais o quê? Né? O hospital vai precisar pagar o servidor público. A primeira prioridade sempre vai ser pagar os funcionários. E aí, na hora de repassar para os hospitais, o que o Estado vai repassar? E daqui a 30 dias, se essa epidemia continuar, o que nós vamos fazer quando os hospitais deixarem de receber dinheiro para pagar suas contas? E, além disso, indo um pouco além, todos os movimentos em saúde têm repercussão socioeconômica.
Para quem me acompanha ali, eu tenho sido muito engajado nisso no Instagram. Existe um estudo bem interessante que foi publicado numa das revistas mais importantes de medicina do mundo, de alguns anos atrás, quando a gente viveu um momento econômico delicado no Brasil, que mostrou o impacto em mortalidade de uma queda de 1 ponto percentual no PIB. Nós estamos falando dos milhares de mortos. E esses milhares de mortos, nós não estamos falando, por exemplo, agora, de pessoas que nem estão morrendo na maioria dos casos do Covid, que são idosos com saúde frágil. Nós estamos falando de mortes de crianças que vão ficar desnutridas porque os pais não têm mais a renda que eles tinham antes. Nós estamos falando de mortes atribuídas à violência que vai ser gerada quando, por exemplo, algumas empresas de finanças estão estimando em até 40 milhões de desempregados. É só imaginar que atualmente no Brasil morrem entre 50 e 60 mil pessoas anualmente através de violência, tá? Assassinato e afins. Imagina com o dobro, triplo de desempregados, esses números vão saltar em dezenas de milhares, e nós estamos falando de dezenas de milhares. E se o Estado tiver e se cair a arrecadação de impostos do Estado, o Estado vai estar subfinanciado. Então a segurança pública vai estar com déficit menor ainda. Então vai ter menos recursos para financiar a segurança pública. Então a segurança pública vai estar mais deficitária ainda. Quer dizer, o caos vai virar uma bola de neve, vai ter menos recursos para a saúde, menos recursos para a segurança pública. Então, é uma crise sistêmica que vai se desenhando, né? Exatamente. E aí é só imaginar, a partir do momento que tu tem mais desempregados, tu tem um Estado que já funciona muitas vezes com uma série de dificuldades e problemas, tendo um funcionamento completamente fragilizado através de uma arrecadação de impostos completamente errática, que não sabemos como será daqui para frente se isso se perpetuar, a gente vai viver as consequências, porque, gente, a saúde é resultado, a coisa, assim, às vezes a gente olha para os números que estão ali na nossa frente e não entende que existe uma complexidade muito maior por trás disso. A principal coisa que, por exemplo, melhorou os indicadores de saúde até hoje não foi a própria medicina, foi saneamento básico, foi educação, foram coisas sociais que levaram a expectativa de vida da humanidade a dobrar praticamente ao longo dos últimos 100 anos. E atenção, às vezes a própria atenção básica em saúde, como vacinação, esse tipo de coisa. Não é a UTI que aumenta a expectativa de vida. O que dá qualidade de vida, expectativa de vida, condição de saúde próspera para as pessoas são as condições sociais, as pessoas empregadas, as pessoas com comida em casa, as pessoas podendo se organizar com segurança. Se a gente compromete isso por uma ação extremamente agressiva na estrutura socioeconômica da sociedade, a gente e o detalhe que é difícil, eu entendo que é uma posição assim, super controversa, mas quando a gente está falando da atuação contra o Covid, dos óbitos possíveis do Covid nesse momento, nós estamos falando de semanas. As sequelas que essas ações podem causar na estrutura socioeconômica da sociedade podem durar anos ou décadas. Se estima, por exemplo, só para dar trazendo alguns dados, a crise de 1929, os Estados Unidos levou praticamente 25 anos, um quarto de década, para recuperar o PIB que tinha em 1929. E existem já alguns estudos que estimam que, dependendo do número de semanas que essa situação se perpetuar no mundo, a gente vai viver uma crise tão ou pior quanto a crise de 29. Nós vamos regredir as condições socioeconômicas de um monte de gente e aí isso é uma coisa que eu tenho sido eu procuro ser delicado nessa hora de falar, porque é um assunto um pouco, às vezes é difícil. Mas quem vai sofrer com as consequências socioeconômicas não é quem está no Instagram. São pessoas humildes e muitas vezes pessoas muito pobres. Essas pessoas vão sofrer muito, porque são as primeiras pessoas a sofrer com a queda do processo econômico. As pessoas que estão com uma condição socioeconômica nesse momento favorável, não precisam ser ricas, mas elas aguentam. Se a renda cair, se precisar trabalhar menos, elas vão dar um jeito. Agora, o cara que ganha lá um salário mínimo e sustenta 4, 5 crianças, quando o PIB incluiria 5%, ele vai sofrer muito. Os filhos dele vão passar fome. Eu tenho batido nessa tecla porque eu estou bastante preocupado, porque é muito fácil botar hashtag stay home e pregar o teletrabalho e falar para ficar em casa, para salvar vidas. Só que as pessoas que dependem do trabalho informal, que trabalham
às vezes empreendendo de forma extremamente informal, um encanador, um pedreiro que trabalha por semanada e que ganha ali R$ 300 na semana, às vezes R$ 100 uma diária. E, enfim, essa pessoa não tem uma estabilidade. O cara é um empreendedor, o cara é de certa forma, ele é um empreendedor, mas ele depende do seu trabalho, da sua semana de trabalho, para fazer as compras da semana, para botar comida na mesa. E esse cara é o que faz a economia brasileira girar. E esse cara não tem poupança, esse cara não tem comprovação de renda, então ele não tem crédito no banco, ele não tem crédito na economia formal. E esse cara não tem como viver nem 15 dias com uma economia parada. Então é muito bonito defender teletrabalho, novas formas de tecnologia, um wake-up de uma revolução tecnológica. Mas aí quando você desce para a vida real do Brasil, é uma realidade totalmente diferente que você vai encontrar. E para essas pessoas, você não tem como fazer uma mudança de mindset, como as pessoas estão pregando. É uma desconexão da realidade muito profunda. E você não tem como postergar, vamos ficar um mês com uma economia parada. Um mês com uma economia parada para essas pessoas significa a ruína. Significa a miséria, significa perder tudo o que eles construíram nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, significa perder o seu carrinho, significa ter que vender o seu Fiesta ano 2000, porque ele vai ter que entregar o seu Fiesta ano 2000, que vale R$ 5.000, R$ 10.000, por R$ 2.000 para poder comprar comida, entendeu? Porque é isso que vão pagar no carro dele. Não, e eu tenho um exemplo que chega a ser caricato, mas eu tenho um exemplo prático. Um paciente meu internado para mim, que ele pediu explicitamente para eu não dar alta para ele, porque ele é catador de coisas na rua, e ele disse que estava muito difícil porque algumas das empresas estavam fechadas. Porque, e é mesmo assim, a gente fala assim, mesmo os serviços essenciais acabam sofrendo indiretamente, porque todas as coisas economicamente estão conectadas. Então não existe como... alguns serviços até conseguem se manter, mas, por exemplo, boa parte da falta de insumos que já começa a acontecer, por exemplo, em alguns hospitais, são consequência de que os processos produtivos que chegam, que trazem todos os insumos hospitalares, eles passam por coisas que não são consideradas serviços essenciais. Então, por exemplo, o fabricante de embalagens, que muitas vezes vai fornecer produto, a embalagem da qual vai chegar um insumo hospitalar, ele não é considerado um serviço essencial, porque ele produz 80% das embalagens para bugiganga que vem da China e 20% de embalagens ele vai vender para o hospital. Ele vai estar fechado e na hora do intermediário que traz alguma coisa embalada naquele produto para o hospital, não vai conseguir vender o produto do jeito que vendia antes, vai aumentar o preço de muitas coisas já estão ficando super complicados para a maioria das instituições, não só pela alta demanda, mas pela disrupção da cadeia econômica toda. E isso está tendo uma repercussão muito séria, já existe, a gente já está vivendo isso. A nossa economia tinha uma projeção de crescimento econômico que já foi embora, e a nossa dúvida agora é se a persistência disso nós vamos começar já nos próximos trimestres a entrar em recessão ou não. Mas, acima de tudo, eu queria aproveitar já, porque a gente está falando muito do processo econômico e realmente, assim, se fosse para falar disso, talvez um próprio economista poderia ser uma pessoa mais indicada, mas eu acho que, já tentando conectar os assuntos a respeito dessas medidas de isolamento em larga escala, eu queria reforçar uma coisa bem relevante, tá, nesse momento, que é a qualificação dessa medida como uma ciência médica, epidemiológica, biológica, social, tecnicamente 100% fundamentada. Tá? Porque se nós estivéssemos ainda falando assim, bom, a gente vai passar por um processo econômico duro, mas isso aqui de forma inequívoca vai causar um benefício maciço e super contundente na sociedade, seria mais fácil até de nós assimilar isso e pesar custo-benefício. O grande problema do modelo de isolamento social em massa que nós estamos vivendo é que ele é um modelo empírico. Ele é um modelo baseado num conceito. E esse conceito, ele tem lógica, ele tem fundamento, assim como se eu te disser hoje que o problema da doença tal é que ela é a enzima X, e eu te disser que o remédio tal, ele atua na enzima X e ele tem tudo para dar certo, tu não vai tomar essa medicação sem antes ela ser testada em larga escala. É assim que todos os processos na medicina são feitos. Nenhum tipo de intervenção é feito sem ser testada exaustivamente para ver se os benefícios dela são realmente consistentes, se os malefícios não superam os benefícios.
Tá? E o que acontece é que existe muito mais uma pressão social em cima de políticos, em cima de autoridades sanitárias para fazer algo, e esse algo que está sendo feito, ele é feito com base num empirismo. O achatamento da curva, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo se tornou quase um mantra que um pouco complicado de abordar para a maioria das pessoas, ele é um conceito. Ele parece fazer sentido e eu concordo que faça sentido. Agora, a gente não pode afirmar que com base nesse sentido, isso seja de forma inequívoca benéfico para o que está sendo proposto. Só poderia fazer isso se houvessem estudos mais sólidos, porque existem já, sim, fundamentos técnicos para até mesmo não só questionar o benefício, como possivelmente apontar malefícios. Existem fundamentos para dizer que o isolamento social em massa possa ter propiciado a criação de cepas mais agressivas, como se viu em Wuhan. A gente tem 2 cepas já bem definidas do germe, e em Wuhan se percebeu que o germe, a cepa mais agressiva, era a predominante. E uma das hipóteses para isso foi justamente o isolamento em massa, a intervenção humana na disseminação do germe. Isso não é minha opinião. Existe um estudo publicado numa revista grande, médica, questionando os resultados das intervenções humanas na disseminação do germe. Porque existe por trás do conceito epidemiológico da disseminação maciça do germe numa sociedade saudável, a criação do que já é muito falado, conhecido, a imunidade de rebanho, herd immunity, a imunidade social, né? Que ela depende, tecnicamente falando, muito das pessoas saudáveis. Jovens, crianças, adultos jovens. Essas pessoas, quanto mais precocemente expostas, mais vão desenvolver anticorpos que protegem, por exemplo, as pessoas que são frágeis. Quando a gente faz o isolamento de massa, do jeito que está sendo feito, a gente pode, eu gosto nesse momento de fazer um parêntese. A minha principal atuação nesse momento, em relação a tudo isso que eu tenho lido, pesquisado e debatido exaustivamente com colegas médicos, não médicos, é trazer dúvidas, porque as pessoas estão com certezas demais. Eu não estou afirmando que isso categoricamente está 100% certo e definido. Justamente o que eu estou trazendo é que existem conceitos bem sólidos, técnicos e até mesmo pesquisas acadêmicas bem desenhadas que mostram que o isolamento social em massa pode, porventura, estar favorecendo o desenvolvimento de germes mais agressivos. Então, o fato do isolamento social em massa nos parecer... Até porque teve países que fizeram o isolamento, por exemplo, a Itália fez isolamento e continua tendo um crescimento gigante lá de mortes, né? Assim como a Espanha também adotou o isolamento. Sim, a Itália hoje continua está completando tendo 15 dias em lockdown, 15 dias em lockdown, e ontem teve o maior número de mortes, tá? Desse período todo, apesar do lockdown. A Itália, paradoxalmente, uma coisa que eu me ative muito nessa discussão toda foram números e datas. A Itália foi o primeiro país fora da Ásia, fora da China, a adotar medidas agressivas de lockdown. O lockdown começou em algumas cidades da Lombardia no dia 22 de fevereiro. Em 22 de fevereiro, a Itália tinha 79 casos positivos. Ou seja, a gente pode afirmar com alguma convicção que esse lockdown não foi tardio. Sempre vai poder se afirmar, obviamente, que foi tardio, e não se pode deixar de... Isso é uma discussão viva que deve ser feita. Mas em 22 de fevereiro, a Itália adotou lockdown em algumas cidades da Lombardia. Alguns dias depois, toda a Lombardia foi restrita. E no dia 9 para 10 de março, 9 saiu o decreto, 10 a execução, adotou o lockdown completo do país. E nesse período de 15 dias, a curva de infectados e óbitos continuou crescendo exponencialmente. O que acontece com essa situação do isolamento em massa e do conceito, da forma como muitas pessoas estão vendo? Se criou como se fosse uma coisa quase como uma fé. A gente não questiona mais. Será que isso está dando certo? Será que isso não pode estar sendo inócuo? Será que isso não pode estar fazendo mais mal do que bem? Como a gente faria com qualquer conduta médica, no momento que a gente visse, apesar de estarmos fazendo isso que nos parece o mais correto, os pacientes estão piorando. A gente já tem incontáveis histórias na medicina de tratamentos e intervenções médicas que pareciam fazer todo o sentido do mundo e não acabavam resultando em melhora. Assim como, por exemplo, antibióticos para algumas infecções, cirurgias para algumas condições cirúrgicas. A história seria repleta disso.
Por exemplo, um exemplo clássico da medicina, sinusite e raio-x de seios da face. Tá? O raio-x de seios da face são essas cavidades que a gente tem aqui nos ossos. Tá? A sinusite é a infecção dos seios da face. Com o raio-x a gente consegue ver se tem algum nível de secreção ali ou não. Tá? Ao longo de muitas décadas era o exame padrão, porque faz todo sentido, tu consegue ver, então tu consegue diagnosticar e tu consegue tratar. Quando foram fazer muitos e muitos estudos e revisão de estudos, viram que apesar de fazer todo o sentido do mundo, aquilo lá não serve para nada. Não serve para nada. Hoje em dia se preconiza que se evite ao máximo, não se pede mais esse exame praticamente, por mais que ele faça sentido empiricamente. Então, o fato de alguma coisa fazer sentido empiricamente não nos baliza para dizer que aquilo ali é o correto e inequívoco a ser aplicado, que é o que está acontecendo com esse modelo de intervenção social nesse momento. Mas isso acontece muito mais por uma pressão social de uma sociedade angustiada com um excesso de informação que é inédito na nossa história. Nós nunca acompanhamos uma doença tão de perto, nem mesmo há 5, 10 anos atrás, há 10 anos atrás, com H1N1, por exemplo. A gente não tinha todo mundo um celular na mão nessa época. O celular ainda era uma coisa de smartphone. Eu me lembro que eu estava atendendo nessa época, eu tinha um Trell, não existia o iPhone ainda. Tinha aqueles aparelhinho bem antigo ainda. Então a gente não tinha redes sociais, não era uma coisa. Rede social, na época era Orkut ainda, era uma coisa super assim, as coisas funcionavam ao longo de muitas horas. Hoje em dia, o primeiro óbito no Brasil, agora vou me fugir a data, mas ele foi, se não me engano, às 10 e alguma coisa da manhã. Até o meio-dia o Brasil inteiro já sabia desse óbito. E todas as pessoas estavam reagindo a esse óbito. As pessoas estavam histéricas, morreu um brasileiro. Sendo que, na verdade, todos os dias morrem milhares de pessoas no Brasil, morrem 150 mil pessoas por dia no mundo. A maioria morre de doenças que nós estamos acostumados todo santo dia a lidar. Só que nós nunca rastreamos uma doença, porque nem nós estamos rastreando agora. Nós estamos, inclusive, até mesmo se precipitando em atribuir as mortes incontáveis que existem à própria doença. A gente pega um paciente de 105 anos de idade que chega no hospital, faz o exame nele, o exame dá positivo para a Covid. Tá? Por quê? Porque talvez eu, por estar na linha de frente, possa ser positivo nesse momento. Já se sabe que a maior parte dos pacientes não apresenta sintomas, então existe uma chance muito razoável de eu ser um paciente Covid. E se nesse momento eu apresento, só que, ok, eu sou saudável, mas se eu fosse um idoso positivo para Covid, mas que não está apresentando nenhuma doença nesse momento, mas apresentasse agora uma pneumonia, chegasse lá e testasse, iam atribuir a minha morte à Covid. Iam publicar essa morte, o mundo inteiro ia acompanhar essa morte de perto e ia se exacerbar em relação à sua reação. E aí o que acontece? As pessoas ficam em transe, as pessoas ficam apavoradas com a informação que está chegando até nelas e cobram que as autoridades façam alguma coisa. As autoridades não sabem o que fazer, mas elas precisam fazer algo. Então elas começam a tomar as atitudes baseadas em empirismos. E é isso que nós estamos assistindo. O termo que eu achei bonito, que um colega compartilhou, é infoxication. Né? Intoxication pro info. Né? As pessoas estão intoxicadas de informações, estão realmente tendo uma reação extremamente descompensada em relação ao que realmente está acontecendo. Na Itália, entre 2016, no inverno de 2017, 16 para 17, o inverno deles lá é na virada do ano, morreram 25 mil pessoas de influenza. Só que a gente não acompanhou isso. As pessoas estavam morrendo como sempre morrem 60 mil pessoas de influenza todos os anos na Europa, porque é um lugar velho. Influenza, a principal causa de morte em pacientes de idade, e isso acontece todo santo ano. Só que dessa vez a gente pegou um germe que certamente já circulou incontáveis vezes, não o corona, mas a gente já teve enormidade de viroses circulando, causando muito óbitos em populações idosas, só que a gente nunca acompanhou de perto e nunca ficou vendo, minuto a minuto, cada caso positivo no planeta. Isso está acontecendo agora. E aí nós estamos tomando decisões completamente precipitadas, que estão causando danos consideráveis e danos permanentes à nossa sociedade. Já tem gente que não tem mais trabalho nesse momento. Já tem gente. Essas pessoas, o trabalho não é uma coisa que se recupera. Os processos econômicos, eles se recuperam muito lentamente. E por incrível que pareça, por mais pesado que isso possa parecer, os processos biológicos, essas pessoas que vão morrer, os idosos que vão morrer, os pacientes crônicos que vão morrer, eles vão ter um impacto muito pequeno, para não dizer zero, nos indicadores de saúde de quase a totalidade do mundo, assim como aconteceu na China. A China, até a gente sabe, morreram 3 mil e poucas pessoas em 1,5 bilhão de habitantes. Isso dá 0,0002%
de mortalidade. Nesse período da China, morreu uma enormidade de pessoas por outras coisas, um número muito maior. Eu nem fui pesquisar isso. E a mesma coisa vai acontecer no Brasil. Vai morrer muito mais gente nesse período de outras coisas, só que a gente não está acompanhando essas outras coisas. Um colega meu, inclusive, colocou uma coisa que é muito... chega a ser engraçada, é caricata. Através do meu trabalho, eu sei, através dos meus colegas reguladores do SAMU, que os hospitais de trauma estão extremamente parados. Por quê? Porque as pessoas estão em casa, as pessoas não estão trabalhando, as pessoas não estão saindo para a rua, não tem morte por violência, não tem morte por acidente de trânsito. Ou seja, é possível que a gente tenha poupado mais mortes nesse período pela diminuição da violência do que pelo Covid. O que nos levaria a um paradoxo. Se a gente está diminuindo as mortes por violência, nós não deveríamos manter esse isolamento social permanentemente? Se o objetivo é esse, o objetivo é a economia fica em segundo plano, ok, então, e nós estamos falando de morte de jovem, de criança, de adulto jovem, de adolescente. Se nós estamos poupando todas essas mortes e a economia é uma coisa que deve ficar em segundo plano, nós deveríamos todos ficar em casa de forma permanente, porque as mortes seriam... O caminho é nunca mais sair dentro de casa. Exato, seria um processo muito simples. Entendemos que isso está salvando vidas, então vamos ficar todos em casa. Só que a nossa saída de casa é a necessidade que a sociedade precisa para se manter funcional. Então a gente está, nesse momento, fazendo algo que vai trazer sequelas terríveis e quanto mais tempo ficar esse processo, as sequelas serão mais duradouras para modificar indicadores de saúde dos quais a gente sequer tem certeza que o impacto desses processos sejam benéficos, que existem fundamentos técnicos para até questionar a possibilidade de serem maléficos e são baseados totalmente num conceito que nunca foi testado em larga escala. É como exatamente uma medicação que a gente acha que funciona. Nós estamos dando para os pacientes, sabendo que 30% desses pacientes vão ter um par-efeito horroroso, 30%, 40% desses pacientes vão ter um par-efeito horrendo, mas a gente acha que funciona, então igual a gente vai dar. É muito complicado isso. Legal. É muito complicado. Enfim. Bom, cara, eu acho que deu pra gente entender aí um pouco do panorama, tanto global quanto brasileiro, do que tem sido feito. Mas eu acho que é importante agora a gente explorar, então, para se encaminhar aí para uma conclusão, do quais são, então, as alternativas para a gente sair desse status quo que a gente se encontra em Porto Alegre, no Brasil, no Rio Grande do Sul, enfim. Qual é a alternativa, então, para a gente evitar um colapso econômico, para a gente evitar um caos social, para a gente evitar um problema de saúde pública ainda maior que essa estagnação vai trazer? Porque o que a gente quer evitar aqui é uma crise de saúde pública ainda maior do que o coronavírus vai trazer para a vida das pessoas, né? Que é isso que está se desenhando. Nós estamos aqui preocupados com um problema maior do que o coronavírus, né? Que é essa estagnação está se desenhando para trazer um problema de saúde pública ainda maior, né? E é isso que a gente tem que evitar. Exatamente. Quais são as alternativas? Já é uma coisa que tem, assim, num primeiro momento... as alternativas ficou num debate um pouco, digamos, relegado a segundo plano, porque justamente assim, criou um processo de coletivização da ideia de que a única saída eficiente seria o isolamento em massa. Atualmente já se começa a falar cada vez mais, o próprio presidente americano falou nisso, e já existem assim pessoas, vozes bem mais... Eu venho batendo na mesma tecla há muito tempo. E agora existem algumas autoridades no assunto que estão se manifestando de forma um pouco mais contundente para dar um amparo nessa ideia, que é o que se chama de isolamento vertical, ao invés do horizontal, ou isolamento cirúrgico, que eu acho um termo até um pouco mais elegante. O que acontece é que o Covid, o coronavírus, para a esmagadora maioria das pessoas, ele é um vírus inócuo que causa sintomas extremamente leves. E esse público, ele não tem relevância, a gente não tem importância para isso. Isso não vai atrapalhar sequer a produtividade do país, numa sociedade. O que nós estamos preocupados, que é a coisa que realmente, que quando se fala, por exemplo, em achatamento da curva, onde é que mora o achatamento da curva? É a pressão sobre as instituições de saúde num curto espaço de tempo. Tá? Isso que importa. O que existe de discussão é, como que a gente pode evitar a pressão no sistema de saúde num curto espaço de tempo sem fazer um isolamento social em massa? E aí que entra o isolamento cirúrgico e o isolamento vertical. É justamente tu pegar assim, quem é que vai buscar o sistema de saúde e sobrecarregar o sistema de saúde? Já está muito claro que são as pessoas com condições de saúde mais delicadas, as pessoas frágeis ou principalmente os idosos. Então, por que a gente não foca numa atenção redobrada com essas pessoas,
através de uma sistemática focada nelas. É isso que eu venho insistindo desde o início. Eu acho que existe uma disseminação muito grande do vírus, de pessoas que estão portando o vírus para essas pessoas frágeis pelo contato muito próximo que a maioria das sociedades tem. Existem exemplos claros, no mínimo, que servem, a gente não consegue ainda substanciar tecnicamente o porquê isso aconteceu, mas existem exemplos claros de sociedades que tiveram repercussões extremamente distintas desse impacto de mortalidade, impacto de pessoas gravemente doentes, sem conseguir correlacionar claramente o modelo de intervenção social, como é o caso, por exemplo, do Japão, da Alemanha, da própria Coreia do Sul. A Coreia do Sul até foi um pouco mais clara, mas o Japão é completamente fora da curva. O Japão ele não teve um processo de intervenção social muito claro desde o início. E mesmo assim, é um país onde teve super poucos óbitos e super pouca contaminação das pessoas, apesar de que se estima que possam ter sido testado menos pessoas do que deveriam. Só que, de qualquer forma, existe algum fundamento para a gente questionar se, por exemplo, o isolamento intradomiciliar não tem relevância maior até do que o isolamento interdomiciliar, que é isso que é onde reside muito o conceito do isolamento cirúrgico que se fala atualmente. Explica um pouquinho a diferença aí para o pessoal do que é o isolamento claro, intradomiciliar e interdomiciliar. O isolamento intradomiciliar é uma coisa que eu tenho defendido bastante, falado isso para pessoas próximas, assim, é dizer, cuidem dos velhos, cuidem dos doentes crônicos. Tem doença crônica, uma doença relevante, tem mais de 60, mas especialmente 70 anos, essas pessoas têm que ter atenção redobrada, essas pessoas devem ficar em casa, a sociedade deve apoiar essas pessoas, tá? Porque a gente está fazendo o que nesse momento? Nós estamos todo mundo em casa, tá? Estamos todo mundo enfiado em casa, quem tem velho está com esses velhos, e os velhos que não têm suporte, a gente fica falando, fazendo meme, eles circulam na rua, sim, porque nós não estamos preocupados com eles. Nós estamos preocupados em nós, adultos saudáveis, que no máximo nós vamos ter uma febre e tomar 2 de pirona, nós estamos preocupados em casa. Agora, se a gente tivesse um modelo focado numa atenção diferente de vamos cuidar dessas pessoas, vamos continuar ativamente nós que não vamos ter repercussões graves, vamos continuar funcionando e vamos dar uma atenção especial para essas pessoas, nós estaríamos focados em distribuir informação a respeito do que fazer com elas. Como, por exemplo, eu falo isso repetidamente faz horas, nesse momento, não abraça, não beija o teu avô, os teus pais mais velhos, tá? Se precisa tocar neles, atenção redobrada, quadruplicada de higiene, eles precisam ser protegidos de nós. E isso todo mundo deveria estar fazendo na sua casa. Essa proteção vai evitar que essas pessoas vão sobrecarregar o sistema de saúde. E isso vai achatar a curva. E é isso que eu entendo que, por exemplo, aconteceu em países como a Alemanha e o Japão por causa de hábitos sociais clássicos deles. Os japoneses não se tocam, os alemães eles têm hábitos de contato físico muito mais conservadores, por exemplo, que a maioria dos países da Europa que estão sofrendo muito com isso nesse momento, que é o caso da Itália, Espanha e França, que as pessoas se beijam, se tocam, se abraçam. Esse tipo de coisa, por exemplo, parece, e esse momento eu faço questão sempre de frisar, porque isso é uma opinião baseada numa pesquisa própria que eu não posso afirmar com convicção, mas que influencia muito mais em resultados do que o isolamento social em massa, que já vem sendo feito há horas na Itália, e é um país que continua sofrendo com a doença. Nesse sentido, o fechamento de escolas e creches não faz muito sentido, né? Porque a tendência é que crianças vão ficar com os avós cuidando, sim, avós, tios, tias, cuidando dessas crianças, e as crianças são grandes vetores de transmissão do vírus, né? E aí vão justamente transmitir para os idosos, né? Ou para as pessoas que às vezes são aposentadas, encostadas, como se diz no popular, né? Encostadas porque tem alguma doença crônica, e quem vai cuidar dessas crianças? Justamente os encostados, os aposentados, que vão ser os primeiros a serem afetados com essas crianças em casa. Então, a prioridade deveria ser essas crianças ficarem na escola e não com essas pessoas cuidando delas, né? Claro, até porque a gente tem que entender uma coisa, eu até ia colocar isso hoje, existe um conceito em farmacologia, né, uma área do estudo da área da saúde, de eficácia e efetividade. Eficácia é aquilo que o remédio, por exemplo, um determinado tratamento tem quase que in vitro, digamos assim. Por exemplo, tu pega uma medicação e coloca assim, como é que ela funciona dentro de um ambiente ideal.
tu vai pegar um paciente que está ali sendo submetido à pesquisa, tu vai dar o remédio na hora certinho, fazendo a dose certinha e tudo mais, e vai ver o resultado. Efetividade significa o compliance, a complacência do paciente àquela medicação. Se eu te disser que o remédio para tu tomar para o teu tratamento, tu tem que tomar 8 comprimidos a cada 3 horas, tu não vai tomar. E não adianta eu dizer que a culpa é tua. Eu disse, é impossível, as pessoas não vão conseguir aderir a essa medicação. Então, o isolamento social em massa, ele não consegue ser feito de forma sistemática, como tem se proposto, porque as pessoas continuam, de alguma forma, circulando e transmitindo germes. É óbvio, se a gente conseguisse, num mundo ideal, num mundo teórico, isolar todas as pessoas em casa nesse momento, as pessoas nunca mais se contatarem, é óbvio que interromper em algum grau muito significativo a transmissão. Mas isso significaria o colapso imediato da sociedade. A sociedade dura 3 dias, assim, né? Logo, as pessoas iam estar surtadas na rua. O que está acontecendo? Vários setores da sociedade se mantêm ativos para manter um mínimo de viabilidade das pessoas continuarem em casa. As pessoas continuam circulando em menor grau. O que está acontecendo nesse momento? Que a efetividade do conceito de isolamento, a efetividade, ela é muito aquém do conceito teórico por trás dele. Conceito teórico significa interromper em massa a transmissão, mas isso não está acontecendo. A sociedade não deixa de funcionar 100%. A única coisa que a sociedade deixou de funcionar é 30%, 40%, 50%, que é o que vai causar o dano econômico em longo prazo. Mas a transmissão dos germes continua acontecendo, e isso, nesse momento, o que nós estamos propiciando com a condição que a gente estabeleceu, que idosos estejam sendo expostos dentro do seu domicílio aos germes que pessoas estão circulando, carregando. Eles não deixaram de ser expostos. Por isso que o meu entendimento lockdown italiano não trouxe o benefício esperado. As moradias lá, sabidamente, são principalmente no norte da Itália, casas pequenas, as construções antigas, todo mundo morando meio junto. Então, tipo, tá lá, a gente enfurnou a criança que está cheia de Covid e não está tendo sintoma nenhum. Junto com os velhos. Essa criança, por exemplo, poderia estar a maior parte do tempo dela na rua, no colégio, interagindo com outras crianças, brincando na rua, convivendo menos tempo com esses idosos. E ela estaria adquirindo imunidade, e que seria essa imunidade que protegeria a longo prazo essas pessoas. O que nós fizemos? A gente colocou todas essas pessoas em casa, socamos elas dentro de casa, o vírus não deixou de circular, tanto é que as pessoas continuam adoecendo na Itália, apesar das pessoas estarem em lockdown. Todo dia tem pelo menos 5 mil novos italianos contaminados, apesar da Itália estar há 15 dias em lockdown, em que, teoria, seria o tempo que não haveria mais transmissão. A gente recomenda o isolamento de 14 dias para uma pessoa possivelmente infectada, uma pessoa doente, uma pessoa possivelmente infectada, ou seja, há 15 dias deveria ter zerado a transmissão. Não zerou, as pessoas continuam se infectando, apesar do lockdown. E, possivelmente, o efeito sistemático das pessoas enfurnadas em casa, especialmente as pessoas muito frágeis, com pessoas que estão ativamente transmitindo, possa estar sendo mais maléfico do que se está se supondo os benefícios de não deixar as pessoas circularem. Legal, cara. Eu acho que deu pra gente ter um panorama bem completo aí sobre os prós e contras, tanto do lockdown, do que está acontecendo na Itália, das medidas que o governo brasileiro tem adotado, do que tem acontecido em Porto Alegre, das alternativas, do que nós não temos certezas, e sim estamos fazendo perguntas e caminhos alternativos para reativar a economia, caminhos alternativos pensando em questões de saúde pública. Agora, ganhamos aí uma semana em Porto Alegre, já estamos há mais de uma semana nessa semi-quarentena, né? Então, acho que o poder público, o município, o executivo, municipal e estadual, teve mais de uma semana para se preparar a saúde pública para receber esses futuros pacientes, né? A saúde pública, os hospitais, para receber possíveis casos de pacientes que venham a ser infectados, mas eu acho que esse é o momento de uma possível reabertura e reativação, até porque nós temos aí no horizonte o inverno no Rio Grande do Sul, né? E aí que já temos sazonalmente, inclusive, o HN1, a influenza, que já traz uma demanda gigante para o nosso sistema de saúde, né? Se a gente for trazer o pico do HN1, da influenza, e juntar isso com o coronavírus, aí sim a gente vai ter o colapso do sistema de saúde, né? Então realmente é o momento da gente pensar a nossa estratégia localmente aqui, e se
realmente, talvez, se não é o momento de adotar uma intervenção ou uma questão mais cirúrgica, como tu está falando, né? De paulatinamente trazendo a abertura da economia, pensando numa estratégia de isolamento para as pessoas que têm doenças crônicas, para idosos, e imunizando paulatinamente a população e fazendo isso de uma forma mais sensata, né? Eu acho que essa é uma resposta mais equilibrada do que fazer o shutdown da economia, né? E isolamento total das pessoas, né? Com certeza. Só queria aproveitar e fazer também uma observação final, que o preparo das instituições de saúde para o vírus, a gente viu, por exemplo, em São Paulo, botaram praticamente hospitais de campanha em estádios de futebol, aqui já se cogitou isso. Os hospitais aqui todos estão, de alguma forma, conectados na preparação para atender um largo volume de doentes. Esse tipo de coisa é fundamental. A gente sabe que esse vírus vai pressionar o sistema de saúde e isso é fundamental. Ninguém está tirando a importância de se fazer um preparo agudamente para atender essa massa de doentes agudos que o sistema enfrentará. A grande discussão é o que fazer socialmente para conter o vírus e, principalmente, se fazer algo nesse sentido possa ser mais benéfico ou maléfico, né? Então, só reforçando, porque nessas discussões, às vezes, eu faço questão de deixar sempre isso claro, porque pode, muitas vezes, alguém mal interpretar, dizer, mas então tu não dá bola. Não, não é isso. A gente sabe que isso vai fazer muitas pessoas doentes num curto espaço de tempo. Isso é fato, nós temos que nos preparar para isso. O que nós vamos fazer em relação a longo prazo, no sentido tanto médico quanto social, hospitalar, social, que é muito relevante para as possíveis consequências lá adiante que a gente vai enfrentar. Só deixando claro isso para que não fique dúvidas. Perfeito, cara. Muito obrigado pelo teu tempo aí, cara, pelas tuas contribuições. Eu acho que contribuiu para explicar, para trazer um pouco de razão para essa discussão, para esse debate, que às vezes a gente entra no efeito manada, todo mundo vai de forma meio irracional, todo mundo só compartilhando, todo mundo vai só indo reproduzindo o que todo mundo está falando, sem muito pensar, sem muito digerir as informações. E às vezes é importante parar, racionalizar, ver o que está todo mundo falando e ver realmente se faz sentido, não faz sentido, e pensar qual é o melhor caminho e se de repente não é melhor reavaliar e pensar racionalmente nas decisões que a gente tem que tomar. Eu acho que contribuímos nesse sentido hoje. Obrigado, Perfeito. Cara, uma boa noite e vamos continuar aí trabalhando. Um abração, cara. Obrigado. Obrigado, boa noite. Valeu.